Olá pessoal, meu nome é Antônio Vitor Botão, sou professor de Arquivologia e vamos ter alguns encontros para falar dessa disciplina tão diferente considerada por uns ou desconhecida considerada por outros, para falar sobre a importância da arquivologia e as técnicas, os procedimentos, a teoria em si. Antes de nós iniciarmos o conteúdo, gostaria de passar algumas dicas para vocês. Por que de estudar arquivologia? A arquivologia é uma disciplina essencial. Trabalha-se com documentos no dia a dia, na burocracia dos concursos, na burocracia do trabalho de vocês enquanto funcionários públicos. Então, o importante é estudar arquivologia no sentido de garantir uma colocação diferenciada em relação aos outros candidatos. Por ser uma disciplina desconhecida ou do conhecimento de poucas pessoas, a maioria dos candidatos não estuda muito essa disciplina. Então, o que acontece? Não obtém uma colocação satisfatória nos concursos. A pessoa, o candidato que vai realizar uma prova de concurso, vai preparado para o direito, para o português, para a informática, matérias mais conhecidas, mais usuais dentro do âmbito dos concursos, e deixa de estudar arquivologia. O que acontece é o seguinte: a arquivologia é uma matéria de caráter específico dentro dos concursos. Então, cada questão que você erra, deixa de acertar, você está perdendo aí 2 pontos em virtude desse erro. A importância de se estudar é obter uma colocação satisfatória, você ranquear bem no âmbito dos concursos, o que muitos candidatos não conseguem. Então, peço a compreensão, a atenção de vocês e a paciência no sentido da absorção do conteúdo, porque ele tem muitas minúcias, muitos detalhes, os quais as bancas exploram para pegar vocês e fazer com que vocês não obtenham uma pontuação satisfatória. E isso pode implicar na desclassificação de vocês em determinado tipo de prova. O tema da aula que nós vamos iniciar é Arquivologia, Conceitos e Princípios Teóricos, nos quais nós vamos abordar a origem dessa disciplina, a arquivologia, e alguns conceitos essenciais, alguns princípios teóricos que regem essa disciplina. Vamos adiante. 3 conceitos iniciais que vocês têm que ter noção para poder entender a teoria, o que permeia a teoria arquivística. Então, eles vão aparecer sempre nas nossas aulas. São eles: informação, suporte e documento. Vamos falar de informação. O que é informação? Informação entende-se pelo conjunto de dados que são organizados e manipulados e que proporcionam conhecimento ao indivíduo. Considera-se dado a menor unidade de conhecimento. Então, ele gera um dado, se junta com outro, a gente organiza, manipula, isso gera uma informação. E ao conjunto de informações que nós acumulamos ao longo das nossas vidas, através das nossas experiências, nós chamamos de conhecimento. Então, vamos a um exemplo. Por exemplo, eu pego um dado que eu chamo de verde. Verde é uma cor, todo mundo sabe. E vocês começam a entender que verde podem ser várias coisas. Eu pego um outro dado, caneta. Caneta é um objeto que é utilizado para escrever. Ok. Se eu pegar o dado verde e juntar com caneta, manipular e organizar, eu tenho uma informação. Caneta verde. Nesse sentido, se eu trocar a cor da caneta de verde para um amarelo, um azul, um vermelho, eu já estou agregando ao meu conhecimento que a caneta pode ser de várias cores. Isso é informação dentro desse contexto. O outro conceito importante é o conceito de suporte. O que é suporte? Suporte é o meio físico aonde uma informação está registrada, aonde está inscrita. Liguem sempre suporte a um meio material, palpável, aonde onde eu posso ter uma informação registrada. Nesse sentido, vamos considerar o papel é um suporte. Nele, nesse material, o papel, eu posso inscrever, registrar informação.
A fotografia. Fotografia também é considerada um suporte. Ah, mas professor, eu não tenho nada escrito na fotografia, mas nós temos inscrito uma imagem. E aquela imagem, com aquelas pessoas ou aquela paisagem, quer sempre transmitir alguma coisa, passar alguma coisa. Tem uma informação ali sob um caráter visual, mas tem informação registrada. O CD, o DVD também são suportes, onde neles nós podemos inscrever informações sonoras, visuais e assim por diante. Então, suporte é o meio físico no qual as informações são registradas. Passando para o outro conceito, que também é um conceito importantíssimo, que é o objeto de estudo da arquivologia, é o documento. Documento já é a conjunção dos outros dois conceitos. Documento é qualquer informação registrada em um suporte. Então, se eu tenho suporte e informação, juntar os dois, eu tenho a configuração de um documento. Agora, importante salientar, nem todo documento é documento de arquivo, ou chamado documento arquivístico. Adianto um pouco o conteúdo que nós vamos ver mais à frente, no sentido de que documento de arquivo é um suporte que registra uma informação, mas que serve de prova, de evidência que alguma coisa aconteceu e atende às necessidades da administração de uma instituição, de uma organização, até mesmo da vida pessoal de um indivíduo. Então, documento é suporte que registra informação. Documento de arquivo é o suporte que registra a informação e que tem um caráter, a prerrogativa de atender às necessidades da administração de uma organização, de um órgão ou da vida de uma pessoa, como fonte de prova, de evidência de alguma coisa. Esse é o propósito do documento de arquivo. Continuando. Vamos falar agora sobre o conceito de arquivologia. A arquivologia é uma disciplina do campo da ciência da informação. Ela surgiu no contexto da Revolução Francesa, final do século XVIII, no sentido de que a Revolução Francesa foi um marco, um divisor de águas na história mundial. Marcou a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Nesse sentido, as formas de governo começaram a mudar, a mentalidade e o comportamento do homem em sociedade passou a mudar, a economia começou a tomar um novo rumo, tudo mudou no mundo moderno, com o advento da Revolução Francesa. Nesse sentido, pensou-se nos direitos humanos, numa condição melhor para o homem em sociedade, e viram nos documentos uma ferramenta, uma fonte de utilização para a garantia dos direitos dos homens e dos cidadãos. Então, os documentos passaram a ter essa importância, fontes de garantia de direitos individuais, coletivos, do homem em sociedade. Nesse contexto, surge a arquivologia como uma ciência que vai se ocupar do tratamento desses documentos para convertê-los em potencial de informação. Para quê? Justamente para resgate de direitos, estabelecimento de deveres, fonte de prova, de evidência de que algum fato ocorreu. É nesse contexto que a arquivologia surge, no sentido de servir, utilizar os documentos como fonte de prova, fonte de testemunho de algum fato, para provar alguma coisa. Então, os documentos de arquivo têm este contexto, e a arquivologia surgiu para tratar e organizar esses documentos. Mais adiante, eu trago conceitos do que são arquivos. Vamos ver aqui dois conceitos muito parecidos, mas é para introduzir vocês a um terceiro conceito que é o primordial, o essencial, que vocês têm que memorizar para responder quaisquer questões relativas à arquivologia dentro do âmbito dos concursos. Então, consideramos no primeiro conceito arquivo como a acumulação ordenada dos documentos, em sua maioria textuais,
criados por uma instituição ou pessoa no curso de suas atividades e preservados para a consecução de seus objetivos, visando a utilidade que poderão servir no futuro. E a sua finalidade é funcional. Primeiro de tudo, vou falar da finalidade dos arquivos. Os arquivos, como órgãos de documentação com finalidade funcional, vocês podem fazer uma observação que finalidade funcional é atender à administração nas suas necessidades, nas suas demandas, nas suas atividades. E essa finalidade funcional, inerente aos arquivos, é exclusiva dos mesmos. Não existe a mesma finalidade, ou seja, funcional, para quaisquer outros órgãos de documentação. Então, vocês podem entender que arquivos são únicos, peculiares no exercício dos seus propósitos. Mais adiante nós vamos ver a diferenciação entre arquivo e os outros órgãos de documentação. A outra consideração. Considera-se arquivos a acumulação de documentos. Ou seja, neles os documentos são acumulados. Em que sentido? No sentido de que uma instituição, uma pessoa, produzem documentos, mas também recebem documentos em virtude das relações que têm com outras pessoas ou organizações. Então, o arquivo aí está configurado como a acumulação de documentos produzidos e recebidos. Sempre vocês têm que raciocinar nesse sentido, de acumulação de documentos. Também está destacado que é, em sua maioria, textuais. Por quê? Em arquivos não se tem só papel. O papel ainda é maioria e, a meu ver, ainda vai continuar sendo por muito tempo. Então, o que acontece? Em arquivos eu tenho a maioria suporte papel, mas no âmbito dos arquivos eu também tenho, convivendo no mesmo ambiente, outros suportes, como fotografias, filmes, discos, fitas. Tudo isso se configura em documento de arquivo. São suportes diferentes convivendo no mesmo ambiente, mas que caracterizam um arquivo. Falamos também que são produzidos, criados por uma instituição ou pessoa. Então já comecem a entender que uma instituição, seja ela uma pessoa jurídica ou uma pessoa, podem gerar arquivos no curso das suas atividades, atendendo às suas demandas, visando a utilidade que esses documentos podem ter no futuro. O outro conceito diz o seguinte, é bem parecido com o anterior, só que ele já especifica um pouco mais determinado aspecto. Arquivo é o conjunto de documentos produzidos ou recebidos por uma instituição pública ou privada no âmbito de suas atividades e preservados para a consecução dos seus objetivos, visando a sua utilidade no futuro. Então, o que ocorre? Já podemos entender que a instituição que gera os arquivos pode ser pública ou privada. Podemos atrelar a isso também as pessoas físicas. Então já começamos a entender que arquivos são gerados a partir de instituições públicas, privadas e de pessoas físicas, no exercício de suas atividades. Mas o conceito primordial de arquivos está na Lei 8.159 de 1991, que é considerada a Lei de Arquivos, chamada Lei de Arquivos, que vai dispor sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados e vai dar outras providências. Para o momento, vamos nos ater somente ao artigo da lei que fala da definição de arquivos. Consideram-se arquivos, para os fins desta lei, os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público, entidades privadas, em decorrência do exercício de suas atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos.